minha vida, nessa rádio, nesse programa, amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero aqui falar com os irmãos sobre um tema na qual eu tenho visto as pessoas falando sobre isso, e eu quero falar um pouco sobre esse tema. Mas antes de falar desse tema, eu quero que você pegue a sua Bíblia, né? Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 17 em diante, né? Vamos ler a partir do verso 14 e em diante. Nós estamos, irmãos, toda quinta-feira aqui na TV Shalom, com o nosso programa A Palavra da Cruz, né? E nós estamos numa série de mensagens, eu acho que é a nona, a 10ª mensagem na qual nós estamos pregando, vivendo o Pentecoste, né? Estudando a doutrina e a obra do Espírito Santo. E o propósito, irmãos, desses nossos programas de quinta-feira é ler a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre o Espírito Santo? Então nós estamos usando textos bíblicos para falar sobre o Espírito Santo. E hoje, irmãos, eu queria meditar com os irmãos nessa manhã sobre o seguinte tema: o Espírito Santo e o avivamento, irmãos. O avivamento das nossas vidas. É muito comum, né? Nós, da linha pentecostal, né? Eu sou da Igreja da Assembleia de Deus do Jardim Aeroporto. Deus abençoe a minha amada igreja, aos irmãos no nosso ministério também. Nós somos da linha pentecostal. E se tem uma palavra que nós gostamos muito dessa palavra, é avivamento, né? E nós marcamos cultos e colocamos o título culto de avivamento, campanha de avivamento, congresso de avivamento. Nós gostamos muito de avivamento. Só que o que muitas vezes nós não paramos para pensar é o que é o avivamento. O que é real? O que a Bíblia vai dizer sobre o que é o avivamento? O que acontece no avivamento? Quais são os efeitos, as consequências do avivamento? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, refletir hoje. Então eu quero ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 14, que diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, e antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. E esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo
os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém? Que palavra abençoada, né, irmãos? Que palavra abençoada. Eu quero orar com os irmãos. Vamos orar antes? Vamos orar. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor querido, por esse sábado de manhã na qual nós estamos aqui, Senhor, para apregoar a tua palavra, para ser um arauto, Senhor, daquilo que está por vir sobre a terra. Senhor, obrigado, Senhor, pelos meus amigos pastores, pelos meus irmãos pregadores que estão, Senhor, nesses últimos dias, anunciando a tua palavra sobre os quatro cantos dessa terra. Senhor, que nós possamos como igreja despertar para algo grandioso que está por vir. Senhor, aviva a tua igreja, Senhor, aviva-nos agora nessa manhã. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, aos meus amigos que estão aqui nessa live, ao irmão César Augusto, né? O César Augusto aqui é o apresentador aqui do programa de segunda-feira, a voz do povo de Deus. Deus abençoe você, a todos os meus irmãos, Deus abençoe, amém? Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre avivamento. O que é o avivamento? É interessante que nesses últimos dias, antes da quarentena, a busca de muitas pessoas eram por busca por bênçãos materiais. As pregações que nós ouvíamos, os cultos na qual nós iríamos frequentamos, muitas vezes as palavras eram direcionadas ao homem, dizendo que o homem é vencedor, que o homem pode tudo. Mas basta uma tragédia, basta um momento de crise para que nós possamos acordar para as coisas que realmente importam. E o que realmente importa, meus irmãos, não é apenas a nossa vida material, não é conquistar uma casa, conquistar um carro, ter ambições materiais. Nós precisamos também ter um desejo pelas coisas espirituais. E é interessante pensar nisso, porque muito se fala sobre o avivamento. Em muitas igrejas, né, em muitos ministérios, e eu falo de igreja como instituição, como organização, né? Muito se fala, nós estamos vivendo um avivamento, o Brasil está vivendo um avivamento. Será que nós estamos vivendo mesmo? Então é por isso, irmãos, que nós devemos sempre nos basear pela palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é o nosso guia. A palavra de Deus é a autoridade, escuta bem, a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima das nossas vidas. É ela que tem que dizer o que é certo e o que é errado. É ela que tem que nos pautar. É ela que tem que nos pautar. Então, a primeira pergunta que eu quero dividir com os irmãos aqui, refletir com os irmãos, é: o que não é avivamento? Antes de nós definirmos o que é o avivamento bíblico, nós devemos pensar no que não é o avivamento. O que não é um avivamento. Então eu coloquei aqui 5 respostas sobre o que não é avivamento. A primeira resposta é que o avivamento, ele não é um programa agendado pela igreja.
O avivamento, ele não é um programa agendado pela igreja, ou seja, não compete à igreja marcar a hora, o momento, a circunstância do avivamento. Muitas igrejas dizem: hoje vai ser o culto do avivamento. O avivamento não é um culto. O avivamento não é um tema. Esse ano de 2020 vai ser o ano do avivamento. Não. Porque o avivamento, meus irmãos, ele não é uma iniciativa humana. O avivamento espiritual, ele é uma iniciativa. Ele tem a iniciativa de Deus. A igreja, ela tem que se preparar para o avivamento. Nós vamos aprender isso daqui a pouco. Mas quem dá o avivamento é Deus. É Deus que olha para a humanidade, é Deus que olha para a igreja, é Deus que olha para as nossas vidas e diz: agora é a hora de eu dar um avivamento. Agora é a hora de eu iniciar uma nova fase da vida da pessoa, porque eu vou dar uma vida para essa pessoa, para essa igreja, para esse país. Então, o avivamento é uma iniciativa de Deus. É Deus que dá. Nós precisamos nos preparar, sim. Precisamos nos preparar. Mas é Deus que faz. É Deus que movimenta. É Deus que age. Então, avivamento não é um programa agendado pela igreja. O segundo conceito que muitas pessoas têm sobre avivamento é que avivamento é uma mudança litúrgica ou doutrinária. Então vou dar um exemplo. Na igreja onde eu congrego, é um exemplo, tá? Tinha um pastor que era tranquilo, parado, e de repente trocou o pastor, e veio um pastor, e a gente já coloca essa alcunha no pastor, né? É o pastor avivado. Ele é avivado, porque ele faz o culto, né? Ele é um showman, ele bate palma, ele canta, né? Pastor Wellington aqui, né? O pastor Wellington, ele gosta dos corinhos de fogo, né? O corinho de fogo e tal, e bate palma, e o povo fica alegre. Ele age no sentimento do povo, né? E o povo fica alegre. Aí a gente diz: olha, o culto está avivado. Não, irmãos, isso não é avivamento. Avivamento não é mudança de liturgia. Liturgia é culto. Avivamento, ele também não é uma mudança doutrinária. Uma igreja que tinha, né, a sua pauta tradicional virou pentecostal, ou uma igreja que tinha uma pauta, né, pentecostal virou uma igreja, não é tradicional, não é mudança de doutrinas, não é, isso não é avivamento. Vai riscando o que não é avivamento. Terceiro, o avivamento, ele não pauta pela manifestação dos dons ou milagres. Porque nós temos essa visão, né? Que o avivamento... Por que nós queremos avivamento? Já parou para pensar por que as pessoas dizem: olha, eu quero um avivamento. E eu pergunto: por que você quer o avivamento? E as pessoas dizem: não, porque eu quero ter um dom do Espírito e eu quero que milagres aconteçam. Embora os dons... Embora os milagres fazem parte do processo do avivamento, eles fazem parte, mas o avivamento, ele não é isso. Ele não se resume a isso, ele não se resume a essas manifestações dos dons. Na verdade, só 2 dons, né? Que nós estamos acostumados a vincular o avivamento, que é o dom de línguas e revelação. Não é só isso. É muito mais do que isso. O que eu estou querendo dizer para os irmãos
é que o avivamento ele é muito mais do que a manifestação dos dons. É muito mais do que sinais e maravilhas. É muito mais. Vai muito mais além. As consequências são maiores do que isso. Faz parte. Mas existem avivamentos na história que não aconteceu isso. Não aconteceu. Eu vou ler alguns textos daqui a pouco com você e você vai ver. Não necessariamente pode acontecer isso. Existe algo mais importante que tem que acontecer. Estão entendendo? Então esse é o terceiro motivo. Não é somente manifestação de dons e milagres. Quarto, avivamento não é super espiritualização do crente. Ou seja, por que eu quero avivamento? Porque eu quero me tornar um super homem. Eu quero me tornar uma Mulher Maravilha. Não, irmãos. Avivamento não faz isso. O avivamento não nos torna super crentes, não nos torna super cristãos. O avivamento, na verdade, ele nos traz uma nova realidade. A verdadeira realidade é que diante de Deus, quando eu tenho um encontro com a santidade de Deus, a primeira coisa que se manifesta é a minha insuficiência, é a minha inabilidade. Aí começa o avivamento. O avivamento ele não tem como propósito nos tornar super crentes. Não existe, irmãos, super crentes. Tem gente que se esconde no cargo. Tem gente que se esconde no título. Tem gente que se esconde na religiosidade. Eu estava acompanhando o programa do nosso pastor Paulo Lima, programa que nos antecede, examinando as escrituras. Ele estava dizendo justamente isso. Não, irmãos, o avivamento é um verdadeiro encontro com Deus. E o quinto e último conceito que as pessoas têm, que é equivocado, que avivamento é evangelismo. Irmãos, avivamento, ele não é evangelismo. Embora o evangelismo faça parte do processo do avivamento, embora o evangelismo, irmãos, o evangelismo na verdade é uma consequência do avivamento. Os dons e os milagres são consequências do avivamento, mas não é o avivamento. Não é o avivamento. Então, irmãos, o que não é avivamento? Vamos lá. Não é um programa agendado pela igreja, não é uma mudança litúrgica ou doutrinária, não é a manifestação de dons ou milagres, somente isso. Não é a super espiritualização, não é isso. E também não é evangelismo. Então o que é, irmãos, avivamento? Essa é a nossa segunda pergunta. Pastor, então você está me dizendo que nada disso é avivamento. Então o que é o avivamento? Irmãos, o que é o avivamento? O avivamento é a vida no corpo. É isso que é o avivamento. E no mundo espiritual, na esfera espiritual, quando eu busco o avivamento espiritual, o que eu estou buscando? Eu estou buscando a vida em minha vida. O primeiro avivamento da história da humanidade aconteceu no Jardim do Éden. O que aconteceu lá? O Deus, ele diz: criamos um homem à nossa imagem e semelhança. E Deus então ele faz um boneco de barro. Ali está o corpo.
mas aquele corpo não tinha vida, não tinha expressão de vida, não tinha ânimo de vida. Então o que Deus faz? Deus sopra no nariz do homem, e dali o homem passou a ser um ser vivente. Isso é o avivamento. O avivamento, irmãos, é a vida do Espírito Santo em nós. É quando o Espírito Santo, aleluia, assume o controle total da nossa vida, na vida de uma igreja, na vida de uma nação. É quando as pessoas se voltam, é quando o homem, é quando a mulher realmente se volta para a vida. Sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Hoje nós estamos passando por um fenômeno muito interessante, em que as pessoas estão com o corpo presente, mas a sua vida já acabou faz tempo. Nós estamos vendo pessoas que não têm mais prazer na vida. Eu tenho um primo lá em Cruzeiro, a minha esposa conhece esse, é primo da minha esposa. E ele fala uma expressão que é uma coisa até engraçada, mas é verdade. Ele diz assim: aquele ali, o corpo está ali, mas a alma já foi faz tempo. Irmãos, tem gente que está assim. O corpo está aqui, presente, você está conversando, só que a alma, a vida já foi faz tempo. E é essa, irmãos, a situação que vive a igreja brasileira. Porque nós temos tudo, irmãos. Nós temos o respeito pelos nossos governantes. Nós temos, irmãos, muitas coisas, mas o que está faltando hoje, irmãos, no nosso país é o avivamento. Porque o corpo está aí, mas a alma já não tem mais vida em espírito. As pessoas, os crentes hoje estão mais preocupados em possuir, em viver o melhor dessa terra, em ter as melhores casas, os melhores empregos, os melhores salários. Mas, irmãos, essa quarentena está aí, essa pandemia está aí para nos mostrar que isso não é importante. Não devemos ter isso como prioridade nas nossas vidas, porque a nossa prioridade hoje, a prioridade que nós temos que ter hoje, é uma vida de um relacionamento com Deus. E todos aqueles que têm um relacionamento, o verdadeiro relacionamento com Deus, têm vida no Espírito, vida com o Espírito Santo, uma vida espiritual fluindo entre nós. Isso é avivamento. Nós precisamos buscar esse avivamento. Nós precisamos nos sujeitar ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, irmãos, buscar de tal forma que os frutos do Espírito se manifestem em nossas vidas. Isso é avivamento. A terceira pergunta que eu tenho aqui, que vai nos trazer, que vai nos fazer refletir, é o seguinte: pastor, então é necessidade da igreja, é necessidade dessa nação, é a necessidade do mundo um avivamento? Sim, nós precisamos de um avivamento, porque todo avivamento, irmãos, ele tem a origem em uma crise. Existe uma crise espiritual sobre nós nesses dias. Vamos pensar sobre alguns avivamentos. Existe um avivamento que eu gosto muito, que aconteceu na Inglaterra, no século XIX, século XVIII.
A Inglaterra, ela entrou em uma revolução, na qual a história vai chamar de Revolução Industrial. Novas máquinas, muita mão de obra. E a Inglaterra entrou num obscurantismo muito grande, porque as pessoas estavam vibradas no material. Os ricos exploravam os pobres. Mulheres e crianças trabalhavam em fábricas, numa jornada de trabalho de 18 horas, de domingo a domingo. Não havia mais respeito, não havia mais amor ao próximo. Até que Deus levanta um homem, levanta uma geração, né? John Wesley, George Whitefield. Nos Estados Unidos, Deus levanta um homem intelectual chamado Jonathan Edwards, Moody. E esses homens começam a pregar a palavra, a incendiar o mundo de uma tal forma, em que Deus trouxe um avivamento. E esse avivamento salvou a Inglaterra do secularismo, salvou os Estados Unidos. Uma crise espiritual. Eu lembro também no Velho Testamento, a Bíblia conta a história de um rei chamado Josias, que quando ele assumiu o templo, assumiu o trono, ele manda reformar o templo. E os sacerdotes vão reformar o templo de Salomão. E lá eles encontram o livro, eles encontram a palavra de Deus, que é o Antigo Testamento. E quando Josias, ele começa a ouvir a palavra de Deus, porque ele pede para abrir a palavra de Deus e ouvir, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes, porque ele tem a consciência da crise que ele está passando. Então, irmãos, a primeira coisa, como se preparar para o avivamento? Primeiro, tendo o conhecimento da realidade espiritual que nós estamos vivendo. Irmãos, a igreja não está bem. O que nós achamos que é crescimento, me desculpe a franqueza, mas eu estou falando isso pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos crescendo, nós estamos inchados. O inchaço não é bom. O inchaço é sinal que algo no corpo não está bem. Nós estamos inchados. Não se engane com o apoio do governo, não se engane com o apoio do Estado, não se engane com os números desse IBGE, que diz que nós somos 35 milhões de evangélicos do país. Não se engane com isso, nós estamos inchados. O que nós precisamos realmente, irmãos, é de mudança. Mudança do caráter, transformação de vida, e nós estamos distantes disso. Por que muitas pessoas se assustam com a mensagem da volta de Cristo? Por que muitas pessoas se assustam com a mensagem do arrependimento do pecado? Hoje não se fala mais sobre o pecado, hoje não se fala mais sobre a necessidade do homem reconhecer a sua condição diante de Deus. Por quê? Porque o que nós queremos não é um relacionamento. O que muitas pessoas querem é o que Deus pode fazer. E isso está demonstrado nos nossos louvores que nós ouvimos nas nossas igrejas. Isso está demonstrado nas pregações que muitas vezes nós ouvimos, mas são pregações oriundas da mente humana, do conhecimento humano, da sabedoria, da filosofia, da teologia humana. Mas nós não necessitamos disso. O que nós precisamos, o que a igreja precisa, é da palavra que vem de Deus, é da palavra que vem do Espírito Santo de Deus. É ela que gera a vida, é ela que gera o verdadeiro avivamento.
Então a primeira coisa é reconhecer que nós estamos em crise, é reconhecer que nós estamos afastados de Deus, é reconhecer, aleluia, que nós estamos distantes de Deus. Não oramos como deveríamos orar, não lemos a Bíblia como deveríamos ler, não conhecemos a palavra de Deus como deveríamos conhecer. Hoje nós estamos vivendo uma vida de conveniência. Essa pandemia está vindo sobre a terra para te mostrar o quanto que você está distante de Deus. Porque se você precisa ir numa igreja para ter esse sentimento e que na qual está tudo bem, você está longe de Deus. Você está distante de Deus, aleluia. Se você precisa ir num culto para se sentir bem, você está distante de Deus. Estamos em crise, irmão, estamos inchados, estamos doentes. Quantas coisas terríveis estão acontecendo. Então a primeira coisa é reconhecer que nós estamos em crise, é reconhecer a nossa realidade espiritual. A segunda coisa é nos arrependermos dos nossos pecados, é nos arrependermos da nossa religiosidade, é nos arrependermos da nossa postura farisaica, é nos arrependermos da falta do perdão, da falta de amor, é nos arrependermos de quantas vezes nós tivemos a oportunidade de fazer o bem e não fizemos, é nos arrependermos de quantas vezes nós tivemos o poder da decisão e não decidimos, e se decidimos conforme os nossos desejos, conforme os nossos planos. É nos arrependermos do nosso orgulho, é nos arrependermos dos nossos pecados. Sem arrependimento, irmãos, não há avivamento. Sem arrependimento não tem como eu querer o avivamento. Eu preciso reconhecer a minha condição. Eu preciso entender que eu tenho que mudar a minha postura, que eu tenho que mudar a minha vida, porque se Jesus voltar hoje, eu vou ficar. Você vai ficar. Não é porque você tem ministério, não é porque você tem cargo, não é porque você está dentro da igreja. Não, isso não quer dizer nada. O que tem que ser feito, irmãos, é você se chegar diante de Deus e se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus feitos, se arrepender dos seus pensamentos, se arrepender do teu orgulho. Aleluia. Terceiro passo para um avivamento: primeiro, reconhecer a realidade; segundo, se arrepender; e terceiro, orando. Irmãos, não existe avivamento sem oração. Eu acho engraçado as pessoas fazerem campanha de avivamento, e nós vamos nessas campanhas, não se ora. Há muito louvor, há muita palavra, há muito testemunho, pouco oração. Pouco oração. Leonard Ravenhill, ele escreveu um livro chamado Por que Tarda o Avivamento? E ele diz que a reunião de oração é a Cinderela da igreja. Por que é a Cinderela da igreja? Porque ninguém nota. Vai numa reunião de oração, quando a igreja voltar, vai na oração para você ver quantas pessoas vão na oração. Os gatos pingados, né? Como diz
muitas pessoas. Vai 1 ou 2 ou 3. Agora marca uma campanha da vitória, você vê. A campanha do avivamento. Vai, lota. Mas irmãos, eu posso te dizer uma coisa. A pregação muda a vida? Muda. Mas se você quer ter um alcance maior, ore. Comece a orar, irmãos. Comece a interceder para você ver se Deus não afasta essa pandemia. Amanhã, muitos estão se organizando para fazer um dia de jejum e oração. Aproveita, irmãos. Comece a fazer isso, comece a orar, comece a buscar a Deus pelas madrugadas. Tem coisas, irmãos, tem coisa que Deus vai fazer na sua vida pela sua graça e pela sua misericórdia. Tem coisas que Deus vai fazer porque Ele é gracioso, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso. Agora tem coisas que Deus só vai fazer na sua vida se você, escuta bem, você orar. Não é o irmão, não é a irmã, não é a irmã do ciclo de oração, não é o pastor famoso, não é o profeta, é você. Quando você tiver essa atitude de dobrar os seus joelhos e orar, buscar o Senhor verdadeiramente, o avivamento vai chegar na sua vida. O avivamento vai chegar nas nossas igrejas. O avivamento vai chegar para essa nação. Então ore. Ora, irmãos. Ora a Deus. E o quarto, como fazemos para receber o avivamento? Obedecendo e se adequando à palavra de Deus. Obedecendo e se adequando à palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra, precisamos entender a palavra. Precisamos saber o que Deus requer de nós. Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos ter intimidade com o nosso Senhor. A igreja, ela é a noiva de Cristo. E a noiva, o que ela mais deseja, o que o noivo deseja, o que a noiva deseja? Ter intimidade. Se você é noivo ou noiva, você sabe disso. Eu já fui noivo. Hoje eu estou casado. Mas quando eu era noivo, eu lembro que eu não via a hora do casamento acontecer. Porque eu tinha um desejo de ter mais intimidade com a minha esposa. E é esse o desejo, irmãos, que a igreja tem que ter com o noivo. Nós estamos vivendo uma época que a noiva hoje não quer mais ter intimidade com o noivo. O que a noiva quer é explorar o noivo. O que a noiva está interessada hoje é em ver o que o noivo tem para oferecer. Não é isso, irmãos. A noiva de Cristo é aquela noiva na qual deseja ter intimidade com o noivo. Por isso que em Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. E toma de graça a palavra da vida, a palavra de Deus, a água da vida. E a última pergunta aqui, que eu quero refletir com os irmãos. Então, como fazemos para recebermos o avivamento? Reconhecendo a realidade, nos arrepender dos nossos pecados, orando e buscando a face de Deus e obedecendo e se adequando à palavra de Deus. E quais são os efeitos? Quais são as consequências do avivamento?
Eu coloquei algumas aqui. Primeiro, a primeira consequência do avivamento é a capacitação do ministério com o batismo com o Espírito Santo. Não é a primeira na ordem, é a primeira como uma das consequências. Quando eu tenho essa postura, irmãos, de buscar a Deus, um novo avivamento, a vida do Espírito Santo em nós, Ele nos capacita. Ele nos capacita com uma nova unção. Ele nos capacita com uma capacidade ímpar, e na qual eu me torno um agente do avivamento. O avivamento, ele não fica estacionado só em mim, ele é transbordante. Ele é como aquele rio que sai da nascente, começa na nascente, vai indo até o mar, e vai pegando tudo, vai arrastando tudo, vai influenciando tudo até o mar. Isso é o avivamento. É a capacitação. Olha só o que acontece aqui em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, os discípulos estavam orando a Deus, buscando no Senhor, até que veio do alto um som forte e impetuoso, e línguas como repartidas de fogo. E aqueles nossos irmãos, os nossos primeiros irmãos, eles começam a falar em outras línguas, línguas conhecidas pelo mundo inteiro. Só que eles mesmos não conhecem aquelas línguas, eles não têm o conhecimento dessas línguas, e eles começam a profetizar, e eles não ficam só no cenáculo, eles vão para as ruas. Era um domingo às 9 horas da manhã, dia em que na qual os judeus estavam comemorando a festa do Pentecostes, e eles começaram a falar em outras línguas, e os povos, os judeus de outras nações, reconheceram a língua que aquele irmão estava falando, e eles estavam atônicos e assustados. Então o avivamento, irmãos, ele tem como consequência nos trazer uma capacitação espiritual, para que nós possamos nos transformar em agentes do avivamento. Nós precisamos mudar a realidade do nosso país. Nós precisamos mudar, irmãos, a realidade do nosso país. E como que se muda? É o avivamento, é eu sendo avivado e anunciar às nações que há uma solução para os seus temores, que há uma solução para a agonia humana, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então é essa capacitação. Aí nós vemos Pedro, que há 50 dias atrás negou Jesus 3 vezes. O mesmo Pedro, agora avivado pelo Espírito Santo, ele prega a palavra de Deus. E é interessante, se você analisar a pregação de Pedro, não é uma palavra, nossa, que palavra, que argumento. Não, uma palavra simples. E a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 pessoas se converteram, se arrependeram dos seus pecados. Irmãos, hoje nós fazemos o apelo. Quantas pessoas se arrependem? Quantas conversões você vê na sua igreja? Esse é a segunda consequência do avivamento. Nós vemos arrependimento e conversão de almas. O grande parâmetro para ver se nós estamos passando por um avivamento ou não é conversão de almas, arrependimento, transformação de vidas. Não é número, não, é transformação de vida. A pessoa era pecadora, a pessoa era mentirosa, adúltera, prostituta, a pessoa fazia tudo
tudo de errado, encontrou o Evangelho, mudou de vida, mudou as suas condutas, tem agora uma nova disposição para fazer o que é certo. A pessoa tinha uma vida totalmente corrompida pelo pecado, agora ela tem uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, manifestando os frutos do Espírito Santo de Deus. Isso é avivamento. Cidades inteiras da Inglaterra, quando foram avivadas, os bares fecharam, as boates fecharam, a prostituição decaiu. Hoje nós estamos vendo o aumento da maldade, hoje nós estamos vendo o aumento do pecado. Precisamos de um avivamento, irmãos, porque quando vem o avivamento, o que era a manifestação do pecado vai diminuindo. Essa é a terceira consequência do avivamento, é que as manifestações do pecado vão diminuindo. Pensa, irmão, você acha se o Brasil está vivendo um verdadeiro avivamento, você acha que nós teríamos carnaval? Então para pensar. Ao invés da igreja estar influenciando o mundo está influenciando a igreja. O mundo está ditando as regras para a igreja, e não é assim, irmãos, que funciona. Não é esse o poder e a autoridade que Cristo nos deu? A Bíblia diz, Jesus falando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja tem o poder e a autoridade de Cristo de repreender essa pandemia, de ajudar essas pessoas através do amor, de ajudar essas pessoas através da palavra, através da oração, da intercessão. Não é se preocupando com as finanças, não é se preocupando com os grandes templos. O que adianta ter grandes templos e não ter mudança de vida, não ter transformação de vida, não ter mudança de caráter? Então a primeira consequência do avivamento, capacitação para o ministério. Segundo, arrependimento e conversão de almas. Terceiro, perseverança. Porque essa igreja que se formou em Atos era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava no partir do pão, andavam sempre juntos. Onde estava uma reunião, eles estavam juntos, reunidos na porta do templo, reunidos nas casas, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor pela salvação. Cada palavra que era ministrada, eu fico pensando nas palavras que eram ministradas naqueles dias. Que bom que seria ouvir Pedro, Tiago, João, os apóstolos. Perseveravam. O avivamento, ele produz perseverança. Nós queremos estar sempre juntos, nós queremos andar sempre na palavra de Deus, não importa a circunstância, não importa a perseguição que vai vir, não importa a oposição maligna, autoritária dos governos, não importa. O que importa é ter uma vida com Deus, o que importa é ter uma vida com o Espírito Santo. É isso que importa. O avivamento nos traz essa mentalidade, porque todo avivamento, irmãos, tem oposição. Todo avivamento tem perseguição. Quantos irmãos nossos estão passando por perseguição e nós temos a liberdade de estarmos aqui cultuando a Deus?
esse avivamento. E eles também enfrentam o avivamento. Eles também, por que eles enfrentam a oposição? Porque há um avivamento na sua alma. Eles não negam o nome de Jesus, eles não negam os ensinamentos de Cristo. Hoje, irmãos, os ensinamentos hoje é como se fosse um cardápio. Hoje nós lidamos com a palavra de Deus como se fosse um cardápio. O que eu quero comer hoje? Hoje tem uma palavra de comunhão. Então eu quero. Hoje tem uma palavra de vitória. Aquela igreja lá só prega a vitória, eu vou lá. Irmãos, não é isso que vai mudar a sua vida, não é cardápio. A palavra de Deus não é menu de cardápio. A palavra de Deus é única e santa. Não adianta você cumprir uma coisa e estar em falta em outra. Apóstolo Tiago, ele fala em sua carta que se você tiver errado em um tio dessa lei, você é culpado pelo todo. Então o avivamento, ele produz perseverança. O avivamento produz comunhão, unidade. A unidade, irmãos, é as diferenças trabalhando para o bem comum. Unidade não é uniformidade, todos num uniforme só. Unidade não é unanimidade, todos temos que ter a mesma opinião, nada disso. A unidade é a diferença trabalhando para um bem comum. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, eu sou diferente da minha esposa, mas nós trabalhamos para um bem comum. Casamento é isso. Casamento nada mais é do que a unidade. O homem é diferente da mulher e trabalha para um bem comum. Então, o avivamento produz essa unidade da igreja. Se na sua igreja tem intriga, se na sua igreja como organização, eu estou falando, intriga, fofoca, maledice para cá, irmãos, não é avivamento. Precisamos buscar o avivamento. Outra consequência do avivamento: o abandono do egoísmo. Sabe o que aconteceu na igreja primitiva? As pessoas chegaram a abandonar seu egoísmo, a tal ponto que aquele que tinha 2 casas vendia a sua casa, pegava o dinheiro, depositava aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam com todo mundo. Aquele que tinha 2 cavalos, aquele que tinha 2 jumentos, aquele que tinha mais roupa, vendia e repartia. O abandono do ego, o abandono do egoísmo. Quantas pessoas egoístas nós estamos vendo hoje dentro das igrejas? Pessoas que têm o poder do cargo, o poder do título. É só ele que prega, é só ele que canta, é só ele que dirige o culto. Irmãos, para. O dinheiro, a posição social não deve ditar quem é e quem não é. Deus não faz acepção de pessoas. O avivamento produz o abandono do egoísmo. E por último, o avivamento, ele produz graça. Que a Bíblia diz aqui em Atos 2, que o povo via os nossos irmãos, e todo mundo conhecia os nossos irmãos como o caminho. Sabe quem que está vindo lá? Aquela pessoa pertence ao caminho. Os nossos irmãos, os primeiros cristãos, a igreja primitiva, alcançava a graça diante do povo.
O povo via os nossos irmãos, o povo via a igreja como um lugar bom. Eu gostaria de pertencer a essa igreja. Será que é isso que nós estamos tendo hoje, irmãos? Quantas pessoas estão magoadas com a igreja, né? Quantas pessoas estão machucadas com a igreja, com o sistema? Eu converso com muitas pessoas assim, que estão machucadas com o sistema, não conseguem mais ir cultuar, não conseguem mais. Muitas pessoas até dizem isso para mim: Saulo, eu não estou desviado, eu faço as minhas orações, eu faço as minhas preces, eu cultuo a Deus. É interessante isso. Mas por que não vai na igreja? Porque se feriu, porque está machucado, porque aconteceu algo na qual não era para acontecer. Irmãos, isso é normal, porque na igreja tem o trigo e tem o joio também. Por isso que a nossa fé, a nossa vida tem que estar fundamentada no Senhor. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então a minha oração nessa manhã, meus irmãos, é que nós alcancemos um verdadeiro avivamento. Que nós alcancemos um verdadeiro avivamento nas nossas vidas. Vamos buscar o verdadeiro avivamento. Vamos buscar essa vida que o Espírito Santo tem para nós. Vamos fazer a verdadeira revolução nessa terra. Agora é a nossa hora. O mundo está em crise, o mundo está atônico, as pessoas estão perturbadas, as pessoas estão perdendo o sono por causa desse coronavírus. E o que eu estou orando, a minha oração é que Deus traga para mim, para você, para a igreja como corpo de Cristo e a igreja como organização, que Deus possa trazer, e isso vai acontecer, irmãos, através de nós, o verdadeiro avivamento. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Sentimos a Tua presença aqui nessa manhã, nesse sábado. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, como está sendo difícil viver nesses dias. Nós estamos atônicos, estamos perturbados, o nosso coração bate mais rápido, porque nós não estamos, Senhor, nos atentando para o que está por vir. E a Tua palavra diz que nos últimos dias o Teu Espírito irá derramar sobre toda a carne, sobre todos os povos, o verdadeiro avivamento. E esse avivamento será manifestado por essa capacitação. Capacita-nos, Senhor, para pregar a Tua palavra. Capacita-nos, Senhor. Traga. Nós te pedimos, Senhor, nos arrependemos, ó Pai, dos nossos pecados, nos arrependemos, Senhor, do nosso materialismo, do nosso egoísmo. Nós, como igreja do Senhor, eu estou aqui, Senhor, como igreja sua, nós nos arrependemos, ó Pai, por viver focados somente nessa terra, querendo explorar o noivo. Oh Pai, oh noivo, nos perdoe. Nos perdoe por muitas vezes nos negar a intimidade contigo, por muitas vezes nos negar, Senhor, por negligenciar, Senhor, ter intimidade contigo. Perdoa, Senhor, por muitas vezes, Senhor, nós fazemos a obra por dinheiro, por lucro. Por muitas vezes, Senhor, não olhar para os pequeninos, por não olhar, Senhor querido, por aqueles que estão passando fome nesse exato momento, por
por muitas vezes por aqueles que estão precisando de uma ajuda, por um carinho, e que por muitas vezes, Senhor, nós como igreja estamos nos calando, pensando só no nosso ego, pensando só no nosso egoísmo, pensando só no nosso status. Nós nos arrependemos, Pai, nos arrependemos por não cumprirmos a Tua chamada, por não cumprirmos o que Tu tens para nós, o que Tu tens para cada um de nós. Perdoa-nos, ó Pai. Traga, Senhor, nós precisamos urgentemente desse avivamento. Nós precisamos barrar essas manifestações do pecado. Nós precisamos barrar, Senhor. O diabo não pode vencer. O diabo não pode mais influenciar os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos jovens. Nós oramos, Senhor, nos arrependemos e estaremos, Senhor, em oração, em jejum, rasgando as nossas vestes, para que Tu possa, Senhor, vir com o Seu avivamento sobre as nossas vidas, sobre a vida do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso amigo, da nossa amiga. Aviva-nos, Senhor. Aviva a nossa obra, aviva essa obra, Senhor. Aviva, Senhor, a obra da Tua igreja. Cura os enfermos. Levanta o necessitado, dê alimento ao necessitado. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nos arrependemos, irmão. Se arrependa. Faça essa oração de arrependimento. Você que ouviu essa palavra, para o que você está fazendo e ore a Deus. Se arrependa, porque eu tenho absoluta certeza que Deus vai dar o verdadeiro avivamento. Amém? Deus abençoe sua vida. Está terminando mais um programa Aos Pés da Cruz. Estamos aqui enfrentando as oposições malignas. Estamos sob a proteção do nosso Deus. E você também está. E eu tenho certeza que Deus vai trazer um verdadeiro avivamento para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe você. Até o próximo sábado, com mais um programa Aos Pés da Cruz. Fez é bom. O Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre,
morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. E eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. E eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céus, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como ele andar. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céus, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me criou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como ele andar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom.